O Brasil, no final do século XIX e início do século XX. No final do século XIX, o Brasil passou por muitas mudanças em sua estrutura urbana. Empréstimos e investimentos estrangeiros foram utilizados para modernizar a infraestrutura do país. Assim foram construídas ferrovias, redes de esgoto, estruturas de abastecimento de água, redes de iluminação pública, entre outras melhorias. Oligarquia e as insatisfações com o regime monárquico. Por conta da falta de autonomia política, a elite oligárquica estava insatisfeita com o governo do imperador Dom Pedro II, e após a abolição da escravidão, em 1888, ela declarou seu apoio ao fim da monarquia. Também nessa época, grupos militares reivindicavam mais participação no governo e nas decisões políticas do país. Elite oligárquica, poder de poucos, domínio político regional de grupos com grande poder. Regime monárquico, forma de governo baseada no poder, tanto hereditário quanto vitalício de um monarca. Rede de solidariedade. Para enfrentar as dificuldades, muitos escravizados formaram as redes de solidariedade. Esses grupos de ajuda mútua eram organizados de modo autônomo e conjunto pelos próprios ex-escravizados e afrodescendentes, para dar suporte à população afro-brasileira contra o descanso do governo. Casa da Tia Ciata. A Casa da Tia Ciata foi um importante centro de divulgação e resistência da cultura negra para todo o Rio de Janeiro. Política dos governadores. O governo federal atribuía poderes aos governos estaduais, que apoiavam as medidas estabelecidas pelo âmbito central a cada eleição. Os governadores, apoiados pelo governo federal, representavam os interesses das oligarquias estaduais e mantinham apoio aos coronéis de cada região. Os coronéis recebiam apoio dos governadores e, em troca, influenciavam a população local a votar em candidatos favoráveis ao governo central. As oligarquias que apresentavam maior poder econômico naquela época eram principalmente as dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Assim, esses grupos elegiam seus candidatos para a presidência com mais facilidade, alternando-se no poder a cada eleição na maior parte das vezes. Como nesse momento, São Paulo e Minas Gerais eram grandes produtores de café e de leite, respectivamente, esse arranjo político passou a ser chamado política do café com leite. Coronelismo e clientelismo. Muitos coronéis forneciam pequenos favores à população local, impondo com isso que votassem nos candidatos políticos que estavam apoiando. A essa prática de receber apoio em troca de favores dá-se o nome clientelismo. O voto de cabresco. Os coronéis usavam seu poder local para manipular as eleições. Assim, ameaçavam e oprimiam a população, para que votasse nos candidatos apoiados por eles. Essa prática de coagir o eleitor ficou conhecida como voto de cabresto e tornou-se bastante comum no interior do país no início da República. Controlando as eleições, os coronéis mantinham a política dos governadores e também garantiam o poder das oligarquias estaduais. Urbanização e modernização. O objetivo dessas mudanças era implantar um novo modelo urbano no país, que se diferenciasse dos tempos colonial e imperial. Contudo, nem todas essas transformações alcançaram a totalidade da população, ficando restritas aos locais frequentados, sobretudo pelas elites do país. Ou seja, a maior parte da população não foi favorecida por esses avanços, permanecendo em condições precárias de vida. Reformas urbanas no Rio de Janeiro. No início do século XX, um dos maiores centros urbanos do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Além de ser a capital do Brasil, a cidade representava um local estratégico de mercadorias e pessoas. Sua infraestrutura, porém, mantinha muitas características dos tempos coloniais. As ruas eram sujas e mal iluminadas. A falta de saneamento e de limpeza causava a propagação de muitas doenças, como varíola da peste bubônica. Bota abaixo. Nessa época, muitos cariocas reclamavam de modo como as reformas foram implantadas. As pessoas que foram expulsas de suas moradias não receberam indenizações do governo.
Além disso, as ações ocorreram de modo autoritário, oprimindo a população por meio do uso da força policial. Isso gerou insatisfação na população. Quanto ao governo do Rio de Janeiro, o nome ficou conhecido como Cortiço Cabeça de Porco. Revolta da Vacina. Protestando contra essa situação, em 1904, uma parte da população carioca se organizou em uma revolta que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Bondes e edifícios foram destruídos como protesto e barricadas foram construídas. Durante o confronto com a polícia, após dias de conflitos, com muitas pessoas mortas e feridas, o governo decidiu tornar a vacinação voluntária. Imigrantes do Brasil. As pessoas que vieram ao Brasil eram de origens diversas, como italianos, japoneses, espanhóis, alemães e libaneses. A vida no campo. Nesse sistema de vida chamado colonato, as famílias imigrantes viviam sob um regime de submissão, já que eram obrigadas a ficar nas fazendas pelo menos até quitarem suas dívidas de viagem. Além disso, muitas vezes trabalhavam em condições de exploração e sem garantia de direitos. A vida nas cidades. Muitos deles passaram a trabalhar nas indústrias, que pouco a pouco se instalavam no meio urbano. O comércio também estimulou o interesse de muitos imigrantes, os quais exerciam muitas funções variadas, entre elas a de vendedores ambulantes e proprietários de lojas. O engajamento político dos imigrantes. Assim, muitos imigrantes se engajaram politicamente a fim de obter mais direitos e melhores condições de vida aos trabalhadores. Produziram jornais, divulgaram panfletos e realizaram greves e paralisações em busca de seus objetivos. Foi a partir desses movimentos que começaram a se organizar os primeiros sindicatos no Brasil, importante instrumento de luta e união dos trabalhadores até hoje. Socialismo científico. No contexto industrial europeu, os donos dos meios de produção, também conhecidos como capitalistas, lucravam com base na exploração do trabalho dos operários. Analisando esses mecanismos, os pensadores alemães Karl Marx, 1818-1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, desenvolveram um conjunto de ideias que ficou conhecido como socialismo científico. Segundo essa proposta, para transformar o sistema de exploração, as fábricas deveriam ser tomadas para o uso comum dos trabalhadores e as propriedades privadas deveriam ser transferidas ao Estado. Os trabalhadores deveriam, então, desenvolver uma consciência de classe e se mobilizar em uma revolução, tomando poder e instituindo políticas governamentais igualitárias. Imprensa operária e greves. No Brasil, foram usados diversos meios de comunicação para reivindicar direitos e propagar a conscientização e o engajamento dos trabalhadores. Panfletos, jornais, revistas e caricaturas eram utilizadas como modo de divulgar as ideias e teorias sociais da classe operária. Guerra dos Canudos. No interior do Nordeste, um dos movimentos populares que se destacou no início da República foi a comunidade Canudos. Nessa época, o líder meslânico, conhecido como Antônio Conselheiro, começou a reunir seguidores, principalmente por causa de suas ideias que pregavam o fim da miséria e das desigualdades sociais. Em 1893, o Conselheiro fundou uma comunidade chamada Belo Monte, que chegou a reunir cerca de 30.000 pessoas na região conhecida como Canudos, hoje pertencente ao estado da Bahia. Nesse local, o trabalho era organizado de modo comunitário e as leis eram baseadas nos princípios bíblicos. Ao longo dos anos, o povoado passou a atrair cada vez mais moradores, que buscavam uma vida melhor. Com esse crescimento, os grandes proprietários de terras se sentiram prejudicados, pois boa parte dos camponeses que trabalhavam em suas terras estavam se mudando para viver com o conselheiro. Além disso, o fato do povoado ter suas próprias leis não agradava o governo federal. Assim, em 1896, tropas de exército brasileiro foram enviadas a Canudos para prender Antônio Conselheiro e dissolver a comunidade de Belo Monte. Seus seguidores resistiram às 3 expedições militares, mas em 1897 a ofensiva do governo foi ainda mais violenta, dizimando a população de Canudos. A população urbana.
A sociedade urbana brasileira nesse período era formada por diversos grupos. Os principais eram os ex-escravizados, os operários, os industriais, a classe média e os militares. Esses grupos passaram a reivindicar o direito de ter maior participação em decisões nos campos político e econômico. Ex-escravizados. Após mais de 3 décadas da abolição da escravidão no Brasil, os ex-escravizados e seus descendentes continuavam sendo discriminados. Durante toda a Primeira República, nenhuma política pública foi adotada para combater o problema da discriminação e inserção dos mesmos na sociedade. Assim como no campo, geralmente eles exerciam trabalhos de baixa remuneração nos centros urbanos. Operários. No início do século XX, os imigrantes que viviam nas cidades brasileiras trabalhavam principalmente no comércio e como operários. Eles tiveram um papel importante na luta por melhores condições de trabalho nas fábricas, que naquela época eram bastante precárias. Também se organizaram para reivindicar, por exemplo, salários menores, diminuição da jornada de trabalho e férias. Industriais. Os donos das indústrias formavam o grupo dos industriais. No início do século XX, eles estavam descontentes com a política econômica do governo federal, que privilegiava os grandes produtores de café. Assim como os cafeicultores, os industriais também queriam receber incentivos do governo, como criação de regras que dificultassem a importação de produtos industrializados. Os industriais, muitos deles de origem imigrante, buscavam incentivos do governo para fazer suas empresas crescerem e, consequentemente, ampliar seus lucros. Com o crescimento da industrialização no país, aos poucos, esse grupo se tornou cada vez mais influente na sociedade brasileira. Classes médias. Em geral, as classes médias urbanas brasileiras desse período eram formadas principalmente por funcionários públicos, profissionais liberais e comerciantes. Esse grupo, ao alcançar maior poder aquisitivo, passou a reivindicar maior atenção dos governos, além de maior participação política. Militares. Nesse momento, muitos militares estavam insatisfeitos com o governo das oligarquias cafeeiras, sendo contrários à política adotada pelos presidentes da Primeira República, que procuravam estimular uma economia agroexportadora no país. Diversos grupos militares apoiavam a ideia de que o Brasil se tornasse um país mais industrializado e moderno. Os principais ramos industriais da época foram os textil, em primeiro lugar, e a seguir a alimentação, incluindo bebida e vestuários. Coronéis. No interior do país, o poder se concentrava na mão dos grandes proprietários de terras, também conhecidos como os coronéis. Eles costumavam dominar o cenário político nessas regiões, utilizando seu prestígio, poder e influência para controlar as eleições locais, coagindo a população a votar nos candidatos indicados por eles. Líderes religiosos. Um dos principais líderes religiosos do Nordeste foi o Padre Cícero, nascido no Ceará em 1844. Dedicou grande parte da vida a ajudar as pessoas necessitadas. Além de padre, Cícero atuou na política, sendo prefeito da cidade de Juazeiro do Norte e vice-governador do estado do Ceará. Cangaceiros. Na segunda metade do século XIX, muitos desses coronéis financiaram a formação de grupos armados que faziam uso da violência para defender seus interesses. As pessoas que integravam esses grupos ficaram conhecidas como cangaceiros. Ao longo dos anos, parte desses grupos começou a atuar de maneira independente, não seguindo mais as ordens dos coronéis, e muitas vezes até se opondo às suas vontades. Para sobreviver, era comum que realizassem saques em vilas e cidades. O tenentismo. Na primeira metade da década de 1920, diversas revoltas foram organizadas por oficiais do exército. As principais revoltas ocorreram entre os anos 1922 e 1924 e ficaram conhecidas como tenentismo. O maior objetivo desse movimento era promover reformas nas instituições republicanas, principalmente por meio da centralização do poder e do fortalecimento do nacionalismo. A Coluna de Prestes. A Coluna de Prestes foi um movimento de contestação ao governo oligárquico. Um movimento formado em sua maior parte por militares de médio e baixo escalões. Teve início nas rebeliões tenentistas ocorridas em 1924, no Rio Grande do Sul e em São Paulo,
sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes. O movimento reuniu entre 800 e 1.500 pessoas em uma grande marcha pelo interior do Brasil, percorrendo mais de 24 mil quilômetros entre os anos de 1925 e 1927. Os membros da coluna foram perseguidos por tropas do exército durante a marcha. Após diversos combates, enfrentando problemas como doenças, falta de alimentos e de armas, os revoltosos se refugiaram na Bolívia em 1927, pondo fim à marcha. Os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Esse processo, conhecido como Grande Depressão ou Crise de 1929, se refletiu em todos os países que comercializavam com os Estados Unidos, incluindo o Brasil. A economia brasileira, que dependia das exportações, foi gravemente atingida. Com a crise, houve diminuição do consumo de produtos brasileiros, como o café, em diversos países.